Aqui eu sou agitada. Boa tarde, gente. Muito obrigada. Eu só posso agradecer. Uma alegria imensa e uma honra, né? Esse convite que a Sandra me fez. De fato, nós somos amigas de outras eras já, né? Desde que nos vimos pela primeira vez há muitos anos, já nos conectamos, né? Eu acho que isso é a melhor coisa da vida, né? É percebermos as infinitas conexões que nos coloca irmanados, né? E que nos faz compreender que todos somos de fato irmãos. Então, eu me sinto muito grata e é uma imensa responsabilidade também transmitir algo, né, do espiritismo, da doutrina, porque, sobretudo, apela à nossa consciência. Toda tarefa assumida representa também um grande compromisso. Eu escolhi o tema, acho que nem estava na lista, né, que a Sandra tinha me passado, mas é um tema que eu acho muito importante, que nós vivemos, falamos muitas vezes sobre isso, que é o nosso trabalho, né, que estamos a caminho do mundo de regeneração. Todos ainda vivemos no planeta, assim, abalados, né, por várias dores, ainda por muitas ideias de pessimismo, vivemos épocas de desesperança para muitos. Mas a verdade é que já estamos alguns passinhos adiante na escala da vida, na escala evolutiva. O planeta vem evoluindo, né, com o passar do tempo, mas muito mais na medida em que nós mesmos evoluímos. Porque quando nós olhamos a beleza da vida, olhamos a beleza da natureza, a gente já pode imaginar quanta sabedoria, né, quanta bondade. Mas nós ainda estamos assim, né, aos tropecinhos. Então, esse tema, né, sobre o mundo de regeneração, né, que nós estamos aí, eu acho que é muito importante termos sempre consciência acerca disso. Então eu queria falar, né, perguntar, eu gosto muito de trabalhar conversando, né? Eu acho muito bom quando as pessoas podem participar também, fazer as suas perguntas, porque somos todos aprendizes, né? A Sandra ficou falando que eu sou palestrante, eu sou uma estudante, né? Uma estudante que fala. E nesse sentido eu gosto, né, quando vocês podem participar e perguntar, e a gente pode fazer isso aqui, né, Sandra? Isso é muito bom. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar, né, eu tô aqui com o celular, é porque eu tenho um roteirinho aqui para mim, senão eu saio voando por aí, né? Algum dia vocês já imaginaram a vida depois da vida? Já pensaram, né, como é a minha vida depois da vida? Ótimo, muito bom. Na verdade, isso é da natureza humana, né? Sempre nos perguntamos de onde viemos, quem eu sou, para onde eu vou. A doutrina espírita nos abriu uma perspectiva absolutamente nova, profunda e ampla, porque nos descortinou a vida além da vida. Mas é próprio da natureza do homem se perguntar, em qualquer época, não só os nossos antepassados, mas nós hoje, às vezes, sobretudo quando estamos passando aí por alguma crise, nos perguntamos quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, né? Por que isso me acontece, para onde eu vou. E isso traz para nós uma reflexão de Jesus. Ele nos disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. Quando ele falou isso, né, na Galileia, era algo estranho a homens que não tinham das estrelas nada mais do que a luz da lua, né, acompanhar os movimentos dos sóis, os estudos mesmo, eram para os iniciados. O povo comum só via os movimentos dos astros e seguia, claro, a agricultura na vida, né? Mas quando Jesus fala isso, há muitas moradas na casa de meu Pai, ele trouxe algo que impactou, porque as pessoas
não entendiam que moradas poderiam ser essas. Graças ao Espiritismo, né, graças aos esclarecimentos que Kardec sistematizou para nós, nós podemos compreender melhor que essas moradas são os mundos infinitos, os infinitos planetas, constelações, mundos infindáveis que estão aí. E que nós estamos aqui numa coisinha bem pequenininha, menor que uma cabecinha de alfinete, chamado planeta Terra. E essa perspectiva era como se Jesus já percebesse e já quisesse responder as nossas perguntas, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos. E ele já dizia isso, né? Já nos apresentava nessa frase a amplitude da vida. Eu quero começar lendo uma passagem, né, desse livro de Joana de Ângeles, né, da psicografia do Divaldo, que é No Limiar do Infinito. Eu vou ler para vocês uma partezinha, porque como ela traz muitos números, né, para mim poder transmitir assim ficaria mais difícil. Então eu vou tomar a liberdade de ler essa partezinha aqui. Esse livro é importante dizer que foi escrito há 46 anos atrás. Então, os conhecimentos daquela época, hoje a gente pode triplicar, né, em termos de conhecimento do mundo dos astros, sobretudo, né, da astronomia, da astrofísica. E ela vai dizer o seguinte, que um eminente astrônomo, o inglês, o Sir James Jeans, é Jeans mesmo, tá? Ele queria fazer uma correlação já naquela época, né? Isso ele escreveu no começo do século passado. Então, quando ele fez esses estudos, já faz 100 anos, mas ela aqui está nos trazendo isso há 46 anos atrás. Então, ele queria demonstrar a grandeza da Via Láctea. E aí, o que ele fez, né? Um comparativo. Ele falou o seguinte, né? Que se a gente pegasse uma hemácia, e aí, né, claro, a gente sabe que isso só é visto no microscópio. Se nós pegássemos uma hemácia e colocássemos ela num determinado ponto, ela mediria a milésima parte do milímetro. Imagina, gente, milímetro é aquela coisinha na régua que a gente mais vê, né? Agora imagina, a hemácia tem a milésima parte do milímetro. A gente não vê a olho nu. E aí ele fala que o Sol poderia ser comparado a uma hemácia. E ele diz mais, né? Isso é o físico, astrônomo, né? O James Dean. Ele fala que a órbita que a Terra realiza gravitando em torno desta hemácia poderia ter a dimensão da cabeça do alfinete. Então, assim, a órbita, ok? Não é a Terra, a órbita da Terra no Sol, que é esta hemácia, então a cabeça de um alfinete. E ele vai dizendo mais, né? Que a órbita dos astros em torno do Sol se equivaleria a uma moeda de 5 centavos. Moedinha, nossa, essa que a gente quase nem usa, né? Moedinha de 5 centavos. E a Via Láctea seria mais ou menos o equivalente à distância lá da ponta da América do Norte com a ponta da América do Sul. Isso é a Via Láctea. E ele vai fazendo essas correlações, né, de tamanhos, mais ou menos, para que a gente possa ter uma pequena noção. E aí ele fala, então, que o sistema solar corresponde a essa moeda de 5 centavos, colocada em qualquer parte entre a ponta do hemisfério norte e a ponta do hemisfério sul. Imagina, se a gente já passa pela rua por uma moedinha de 5 centavos e nem vê. E ela segue nos dizendo, né? O homem, ora, realiza suas viagens em velocidade maior do que o som e já consegue circular várias vezes a hemácia. Então, ela está se referindo aqui já àquilo que viria a ser depois, né? A grande ida, né, do homem à Lua, e hoje nós temos aí os satélites, né? Então, ela vai dizendo que, se utilizando da ciência e da tecnologia, nós já mandamos os foguetes, já fazemos aí tentativas audaciosas, né, de compreender o desconhecido. E toda essa imensidão,
ainda é um grande desafio. Nós mesmos aqui nem imaginamos que vamos pegar um dia um foguete e sair do planeta, né? Não. Talvez nos nossos sonhos, mas assim como uma coisa comum, como a gente saiu hoje das nossas casas e veio até aqui, ainda não. Então, a Terra, né, para que a gente pudesse ter assim uma relação, né, para que a gente pudesse fazer essa volta aí na galáxia, a gente levaria mais ou menos 50.000 anos-luz. É uma distância incomensurável, né? Eu tenho um pequeno vídeo, né, que é muito bacana, que tem no YouTube, que ilustra esse movimento, né? É impressionante. Impressionante a nossa pequenez. Isso é que é impressionante de fato. E aí, ela vai falar o mais importante que eu queria trazer, né? Quando nós pensamos na Terra e na vida inteligente que há aqui, a gente começa a perceber muito vagamente o lugar de Deus. E também começamos a compreender um pouquinho quem somos, de onde viemos e para onde vamos. O Sol é uma estrela envelhecida de quinta grandeza e sustenta os planetas que nós conhecemos. Vejam, uma estrela envelhecida de quinta grandeza, coitadinho. Para nós é um tesouro, não é não? Um tesouro que nos mantém vivos. E aí ela vai falando mais, né, que se houvesse a hipótese de que somente 1%, né, do que há nessa galáxia, se isso fosse correspondente à idade da Terra, nós teríamos aproximadamente 2 bilhões de planetas em condições iguais ao nosso. Lembrem que o nosso tema, né, mundo de regeneração, há muitas moradas na casa de meu pai. E ainda a gente poderia pensar, né, que entre esses planetas que têm uma vida semelhante à nossa, se a gente pegasse 1%, nós teríamos cerca de 20 milhões de planetas com uma vida como a nossa. Assim, com vida inteligente. E aí ela vai falar que isso é um progresso que nós não conseguimos avaliar. Nós ainda estamos presos aos nossos olhos, não é mesmo? E aí ela fala que é temerário afirmar que a vida inteligente é exclusivo patrimônio do nosso pequenino planeta Terra. Isso é algo que não podemos falar. E veja, ela citou um astrônomo, não era um espírita, né? Então, não é uma informação do espiritismo, é da própria física, da astronomia. E essa informação hoje já chega para nós com um pouco mais de compreensão. Imaginem os homens lá da Galileia. Era bastante incompreensível, mas agora a gente escuta aqui e com todo o mundo digital, a gente já fica mais acessível a isso, né? De fato, faz sentido, começa a fazer um pouco mais de sentido. E ela vai dizer, então, só para finalizar, né, que quando a gente contempla as estrelas, esses pontos luminosos, a nossa alma se dilata. Quando nós de fato nos conectamos com todas essas grandezas estelares, a nossa alma se amplia. E com muita esperança, nós podemos entoar os cantos da busca do nosso próprio progresso, porque essa é a nossa destinação. Falamos aqui de estrelas, né, que vocês sabem que muitas vezes a estrela que a gente vê à noite já não existe mais, né, gente? Aquela luz que está nos chegando aqui
aquela estrela já morreu, já acabou. É a luz só que chega pra gente. A gente fica lá encantado, né? Tem quem gosta de fazer pedido às estrelas e eu sinto dizer, a estrela mesmo já não está mais lá não, é só a luz que chegou. Então, quando a gente pensa na nossa evolução, precisamos pensar quão mesquinho e pequeninos podem ser as nossas dores e quão passageiras. Ela vai dizer, né, que estamos aqui nesse lar maravilhoso, né, de bênçãos, nesse oceano infinito de luzes. Muito bem. Deu para fazer uma viagem? Deu. Fomos alto e profundo, né? Mas ainda agora, mais aqui que é alto, né? Tá vendo, gente? Uau! Mas agora eu vou convidar vocês a um caminho inverso. Porque há aquilo que o olho não vê. E a gente demanda, né, a tecnologia, o conhecimento. Mas tem algo que está pertinho, 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 pertinho. Bem dentro. Que é o espírito imortal que somos. Somos espíritos imortais. Que maravilha. Que coisa boa. E como espíritos imortais, quando conseguimos nos conectar com Jesus, então, há qualquer coisa em nós que vibra espetacularmente. Vocês já sentiram isso? Na oração. Quando vocês oram conectados a Jesus, o Mestre dos Mestres. Que profundidade, como nos sentimos plenos, esse corpinho nem cabe. Nós conseguimos sentir a luz, vibrar a luz. Ele é o nosso modelo e guia. E já nos deu um roteiro infalível. Mas por isso estamos aqui ainda, porque precisamos relembrar. E é muito bom que façamos isso reunidos. É muito bom que nos apoiemos, porque isso nos ajuda. No momento em que sozinhos precisamos dizer o nosso sim, eu conversava hoje com a minha amiga Edécia sobre isso, todos nós temos aqueles momentos da vida em que o sim é individual e precisa que assim seja. Mas muito mais são os momentos de comunhão. E podemos viver esses momentos, e quando estamos aqui conectados a Jesus e aos seus guias, trabalhadores incansáveis da doutrina, que nos assistem e nos socorrem, então sentimos esta força espetacular. Jesus disse: há nas moradas infinitas do Pai a luz bastante para dissipar todas as trevas, consolar todas as dores, redimir todas as iniquidades. Imaginam, todas, ele repete, todas, todas, todas. É porque não tem nada mesmo que não seja alcançado pela bondade infinita, pela lei de justiça, harmonia e sabedoria de Deus. Nós estamos num mundo de regeneração. Não somos mais expiação e provas. Estamos assim, na transição, né, para chegarmos ao mundo de regeneração. Estamos assim, no salto. Né? E sentimos isso. Às vezes sentimos tanto, mas não nos damos conta, que são os momentos em que nos sentimos confusos. De onde que eu venho mesmo? Para onde eu vou? Quem eu era? Quem eu sou? Isso também espelha esse movimento. Há muito conhecimento, mas ainda não sabemos bem para onde que isso vai nos levar. Faz parte do momento, faz parte de toda transição. Estamos mergulhados na transição, mas isso não exclui que cumpramos as nossas tarefas. Precisamos seguir adiante. A maior parte dos espíritos encarnados aqui na Terra vive próxima, né, desse limite de mudança. A maior parte já. Que bom! Que bom! Há muitos séculos atrás nós estávamos mergulhados no profundo primitivismo. Mas agora não, já estamos nesse salto.
mas ainda ficamos divididos entre um lado irracional e egoísta e esse lado espiritual, altruísta. Então a gente se vê dias fazendo coisas maravilhosas e dias fazendo coisas não tão boas, e dias ligados a Deus e dias ligados às coisas do mundo. Estamos assim. Isso é o momento do mundo, né, de transição. Mas o mundo de regeneração já está aí, apontando para nós. O que quer dizer regenerar? É uma palavrinha latina, né, feita de um prefixo re e de uma outra palavrinha generare, né? Generare no latim quer dizer gerar, dar nova vida, nova existência, renovar-se. E é interessante porque, veja, não é um mundo de generação, mas é um mundo de regeneração, porque isso quer dizer que é um renascer. Isso tem muito sentido porque nós viemos nesses processos, nos infinitos ciclos, desde a nossa criação lá, simples e ignorantes, para o que nos aguarda, que é a angelitude. Viemos neste movimento de renascimento. Por isso, uma regeneração. Retomando de novo, como numa espiral crescente, em que vamos retomando sempre aquele ponto mais alto para depois seguirmos mais alto ainda e mais alto ainda. Esse é o nosso movimento. Mas nós não ficamos preocupados com regeneração. Há uma outra palavra que nos preocupa mais e nos ocupa mais. Quem sabe o que é? O que todo ser humano busca? Felicidade. Mesmo os espíritas, né? A gente ouvindo falar essa coisa de mundo de regeneração, papapá, a gente quer ser feliz. É isso que a gente quer ser feliz. É possível ser feliz? É possível, sim, é possível. É possível ser feliz. É possível, né? Cada um é livre para imprimir a sua vida o caminho que bem queira. Não é isso? Né? Cada um pode imprimir o seu padrão de felicidade. Essa é uma liberdade que nós temos. Queremos ser felizes, temos a liberdade de imprimir à nossa vida o padrão de liberdade que nos convém. Mas lembrando sempre do apóstolo Paulo, né? Nem tudo que nos convém. Mas temos essa liberdade, sim. Temos essa liberdade. E aí vocês vão encontrar, né, se vocês forem na leitura, nas grandes livrarias aí, qualquer livraria pequenininha, uma infinidade de livros sobre felicidade. Não é mesmo? Eu tinha feito uma pesquisa assim, tem livros assim, ó, ser feliz é assim, pressa de ser feliz, não é errado ser feliz, nossa gente, o que tem de livro com essa frase, ser feliz, é muitos, né? Então, é possível, e nós buscamos, e há muitas receitas. Mas nem toda receita funciona bem, nem toda receita cabe bem. E, na verdade, só tem uma única resposta correta. Só há uma resposta para a felicidade. E vocês podem dizer que eu estou sendo ousada ou até abusada. Mas, na verdade, eu só estou repetindo aqui. Né? Só tem uma única resposta correta. O Chico diz no livro... O Chico não, né? André Luiz que fala, né? Através do Chico, no livro Sinal Verde, ele fala o seguinte, né? A felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa, mas reside com endereço exato na consciência tranquila. Pronto, aí já complicou tudo. Então vejam, só tem uma resposta correta para a felicidade. Qual é a resposta? Consciência tranquila. Consciência tranquila. Só um caminho. Consciência tranquila.
Eu vou dizer um negócio para vocês, que isso aqui não é de um espírita, não. Mas é uma coisa muito sábia. Ser feliz é a maior coragem. Todo mundo é capaz de ser infeliz. Ser infeliz é fácil. Agora, para ser feliz, tem que ter coragem. É um risco tremendo. Ser feliz é um risco danado. E qual a coragem que é necessária para ser feliz? Qual a coragem? Como? De conhecer nós mesmos. Sei lá, se eu vou me conhecer todinha um dia. Eu gosto de uma fala do Viktor Frankl, que fala, né, que a nossa origem é que nem o fundo do nosso olho. O olho consegue enxergar o fundo dele próprio. O olho só olha para fora, mas ele não se vê a si mesmo. Não sei se um dia eu vou ver lá. Então, não sei. Um dia, quem sabe, né? De novo, Chico nos fala, né? Viver todos vivem, mas viver com consciência é privilégio de poucos. Então, a coragem necessária é viver com consciência. Eu tenho certeza que todos nós, quem já conhece o Espiritismo há muitos anos, eu nasci numa família espírita, muitos estão vindo aqui hoje pela primeira vez, vieram de outras religiões. Isso faz diferença nenhuma, gente, porque todos nós temos impressos na consciência as leis da vida, as leis do amor. Não é? Então, isso não importa. Né? A religião é um detalhe. Um bom detalhe, mas é um detalhe. Porque está tudo na nossa consciência. Ouvir a consciência é algo muito comprometedor. Quantas vezes vocês já se viram na situação de querer muito algo, que pode ser algo material, mas pode ser um acontecimento também, uma experiência, e a consciência fica lá. Clac, 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 que não, que não, que não, que não. Ai, terrível essa experiência, né? Porque a gente quer aquilo. Mas a consciência, danada da consciência. Então, ela é muito comprometedora, né? Por quê? Porque quando a gente dá ouvidos para ela, a gente já não consegue mais fazer aquilo. Não é assim? Quando nós escutamos a nossa consciência, já se alterou alguma coisa ali no nosso desejo. O desejo até fica eclipsado, até perde o sentido. É uma droga essa consciência. Eu só queria prazer e a danada fica lá me atrapalhando. Tem uma tirinha super bonitinha, eu gosto de tirinhas, né? Um dia nós vamos ter um slide aqui, eu vou fazer isso de novo para vocês com as tirinhas. O pai da Mafalda tá lá lendo o jornal, e ela aqui, né? Ele aqui e ela aqui do outro lado, né? Vendo o jornal por aqui, e ele vendo o jornal por aqui. E ele tá lá em voz alta, né? Porque alguém aplicou um soco no goleiro e a polícia entrou no jogo e houve aquela confusão danada e o pai dela se exalta e fala: como alguém pode ficar impassível diante disso? E a Mafalda do outro lado lendo o jornal. Ela lia o seguinte: é cada vez maior o número de crianças abandonadas e desnutridas. E ela diz para o pai: é bom, papai, ver que você se preocupa com uma coisa tão importante. E o pai dela? A consciência é assim. Nós aqui não damos ouvidos, não? Se ele tivesse virado o jornal, poderia ter se ocupado com outra coisa. É assim, nós vamos olhando aquilo que ainda nos sentimos atraídos. E tá tudo bem, gente. Tá tudo certo. Né? É a nossa caminhada, tá tudo certo. Mas ser feliz é isso. É uma grande responsabilidade.
Por isso que pouca gente tem coragem. Porque depois que a gente se conecta com a consciência, esse negócio complica. Nós passamos a ter uma exigência diferente. Interiormente, nós ficamos com uma solicitação diferente. E é complicado. E daí é um paradoxo. Nós queremos ser felizes, mas não queremos ouvir a consciência. De novo, uma outra tirinha que eu tenho aqui, né? Que é esse é do Charlie Brown, também muito boa, né? Tá a Lucy e o Lino, né? O Lino é o do cobertorzinho e a Lucy é o amor lá do Charlie Brown. E ela diz pro Lino assim: o Charlie Brown disse que estamos aqui na Terra para fazer os outros felizes. E o Lino fala para ela assim: é por isso que estamos aqui? E aí ele pensa um pouquinho e diz assim: acho que eu preciso me esforçar mais. Não quero ser mandado de volta. Então, na verdade, para a gente responder ao chamado da consciência, gente, é difícil, porque a gente tem que virar as costas, muitas vezes, ao agradável, ao prazeroso, não é mesmo? A gente tem que buscar aquilo que faz sentido. Mas o que faz sentido é o sentido à consciência. Joana de Ângeles nos diz assim: a tua vida possui um alto significado. Descobrir o sentido da existência é o para quê de te encontrares aqui. Eis a tua tarefa principal. Encontrar o sentido da existência. Mas como é que a gente pode encontrar o sentido? Eu tenho certeza que vocês já se perguntam: ai, qual o sentido disso? Ai, qual o sentido da minha vida? Ai, qual o sentido desse acontecimento? Não? Qual o sentido? O Viktor Frankl, que eu adoro, ele foi um logoterapeuta, né? Um psiquiatra, um neurologista vienense. Ele sobreviveu a 3 campos de concentração, ficou 2 anos e meio, né, preso. Entre eles, passou rapidamente por Auschwitz, mas o pior de todos é Dachau, que quase ninguém fala, mas é o mais abominável de todos, porque foi o primeiro e último a ser fechado. Uma indústria da morte, literalmente, né? Ele esteve lá durante muitos anos, saiu de lá pesando 42 quilinhos e toda a família pereceu, né? Só uma irmã que conseguiu fugir, foi para a Austrália, mas ele não sabia, ele achava que ela também tinha falecido lá, mas depois ele reencontra ela. E ele passou a vida inteira dele trabalhando sobre essa temática do sentido da vida. E é tão interessante porque ele é judeu e a vida inteira ele professou o judaísmo. E ele vai falar exatamente a mesma coisa que nós vamos encontrar em Joana de Ângeles. Ela até fala bastante dele, né? Ela já tem algumas, o Divaldo já tem falado sobre o Viktor Frankl em algumas palestras, que só tem um caminho: a consciência. A consciência sempre nos aponta o sentido, quer a gente queira, quer não queira. Raras vezes a consciência se equivoca. A não ser quando temos algumas confusões, como problemas mentais muito graves. Mas aí a gente já sabe também pelo espiritismo que isso são fenômenos da condição daquele espírito. E isso tudo também será atenuado, né? Porque o compromisso maior do espírito às vezes é aquela experiência dolorosa. Mas para nós, a maciça maioria é a consciência. O problema é que a gente não escuta essa danadinha, e aí o que nós fazemos? Barramos o nosso caminho para a felicidade. Ninguém pode dizer assim: eu não sei o caminho, não conheço o caminho. Qual será o caminho? Jesus já disse, né? As leis estão escritas na consciência. Mas é da lei que sejamos felizes, vocês entendem? Essa lei não fala, não, a felicidade não faz parte. Não, é da lei que sejamos felizes. Então, também está lá a lei de felicidade, também está escrita na nossa consciência.
mas paradoxalmente barramos. É curioso, né? Como nós somos umas pessoinhas estranhas. E aí o Chico fala de novo, né? A verdadeira coragem não é de enfrentar o leão, a cobra, mas sim de enfrentar o nosso próprio impulso. Impulsos esses que muitas vezes nos fazem ir para trás, ao invés de avançarmos. Essa questão, né, está no livro, essa questão sobre onde estão as leis de Deus, né, que está escrita na consciência, está no livro dos Espíritos, na questão 621. E o Frankl, ele tem uma frase que ele fala assim, né, o espírito humano carrega em si uma vontade de sentido. Ele vai dizer que a gente fala muito sim em felicidade, mas que no fundo a gente busca viver com sentido. Por quê? Porque todos nós já experimentamos aqui momentos felizes. E exatamente porque experimentamos, sabemos o quanto eles são fugidios. Ficamos felizes algumas horas, alguns dias, algum período. Mas a felicidade, essa coisinha, ela é uma emoção, portanto, ela é fugidia, como todas as emoções. Mas aquilo que faz sentido na vida, aquilo que nos traz paz de consciência, isso não. Nós lembramos de um evento, de uma decisão, de um ato que nos trouxe essa paz na adolescência, na juventude, até de criança. Então, isso permanece. Isso é aquilo que nós vamos... são aquisições eternas, que nada vai tirar de nós. E se nós estamos aqui agora, com muito patrimônio já, né, com um celeiro aí já com muitas coisas boas na história de cada um, é porque com certeza já fizemos muito, ouvimos muito a nossa consciência. Então, o Frankl vai falar que nós somos apelados, convidados constantemente a responder à vida, o tempo todo. A Sandra me liga, fazia muito tempo que ela não falava comigo. E aí ela me fala, Solange, você pode ir lá para fazer o estudo para a gente. Eu poderia ter dito não, poderia ter, sei lá, falado qualquer coisa. Às vezes eu falo não para Edécia, ela me chama para ir lá no Célia. Mas algo me disse que eu precisava dar um sim. Então, é um atender a consciência. E vocês sabem, não há ninguém aqui que está recebendo mais do que eu. Porque isto apela à minha consciência em primeiro lugar. Então, o que tem mais perto de mim mesmo é a minha própria consciência. Então, quando eu assumi este compromisso, automaticamente a responsabilidade, todo o movimento que veio junto se apresentou para mim. Então vocês podem ouvir e esquecer, mas eu nunca mais vou esquecer. A felicidade é uma porta que abre para fora. Isso é um provérbio hebraico. A felicidade é uma porta que abre para fora. O que isso quer dizer? Que só podemos ser felizes com aquilo que oferecemos, nunca com aquilo que recebemos. Receber é graça, bondade infinita, da misericórdia infinita do Pai. Tudo, a inteligência, a vida, o corpo que desfrutamos, a família, os amigos, este ambiente, tudo aquilo que recebemos é graça. Mas a única felicidade que podemos desfrutar, criar por nós mesmos é aquilo que, sai de nós. Então, esse provérbio hebraico é muito profundo. A felicidade é uma porta que se abre para fora. E o Chico fala, né? A felicidade não entra em portas trancadas. Então, é preciso que a nossa porta fique aberta. Quem se esforça, né? Esse Emmanuel que vai falar agora, quem se esforça nos bastidores da consciência reta, dignifica-se
e enriquece o quadro de seus valores individuais. Toda vez, então, que nós conseguimos dar um parate-quieto nos nossos impulsos, nos nossos desejos de prazer e avançamos obedecendo a consciência, nós estamos acumulando valores para a nossa existência pessoal. O Viktor Frankl fala uma coisa muito bacana também, ele está baseado num outro grande filósofo, que os valores não estão dentro de nós. Veja que coisa interessante, né? Todo mundo acha que o valor está dentro, né? Mas não. Ele fala que os valores estão no mundo, pedindo que nós os realizemos. Nós somos instrumentos de realização dos valores. Vocês conhecem um homem honesto? Certamente, não? Pessoas honestas. Mas o que tornou essas pessoas honestas? A prática da honestidade. A prática da honestidade. Então, é aquilo que ela pôs no mundo que a tornou honesta. Não é uma coisa que ela carrega dentro. O valor está no mundo, pedindo realização o tempo todo. Para isso que a gente está aqui encarnado. Yes. Mas não se iludam, os desencarnados também precisam realizar valores. O tempo todo. Por isso ele fala. E o Espírito Hamed tem uma passagenzinha que eu gosto bastante, né? Tá lá no livro As Dores da Alma. Ele diz: é essencial lembrar-nos de que sempre é possível alterar ou transformar o nosso estilo de vida. Para tanto, não duvidemos de nossas aptidões e vocações naturais, nem questionemos sistematicamente nossas forças interiores. O Frankl disse: temos uma vontade de sentido. Joana de Ângeles falou: temos uma consciência que nos apela. O Hamed diz: bom, temos aptidões, vocações, e temos. Ao longo dos séculos que viemos aí já reencarnando, quem sabe de outros planetas, quantas vocações já desenvolvemos? Quantas? Inúmeras. Podemos sempre lapidar tudo isso para melhor, sempre. Portanto, é preciso que a gente conceda-se um voto maior de confiança. Trazemos em nós uma bagagem, um instrumental prontinho para a realização. Cada um tem dentro de si já tudo certinho para fazer o melhor. Ou vocês acham que o Criador teria nos colocado nessa esteira do primitivo lá, do simples ignorante até a angelitude, sem nos dar tudo prontinho? Todo o equipamento certinho? Claro que sim. E ele ainda foi tão generoso que deu o livre-arbítrio. Porque senão a gente era só marionete. Mas ele nos deu tudinho. E ainda deu o livre-arbítrio para que a gente ainda pudesse viver a alegria das conquistas. A batalha mais difícil a ser travada ocorre no mundo íntimo. Nesta luta. Tem muita gente aqui que já viu aquele famoso diabinho e anjinho aqui, né? Um de cada lado, tem tantos desenhos, filminhos, histórias sobre isso. Essa é a nossa questão, essa é a nossa verdadeira luta. Muitos podem dizer que é luta pelo sucesso, luta para ganhar mais dinheiro, luta para conquistar isso, aquilo, aquele outro. Mas eu vou dizer a vocês que a luta verdadeira é essa interior. Ninguém tem o destino do sofrimento. O sofrimento é resultado da nossa escolha. Olha que coisa fantástica. Porque às vezes a gente tem o equívoco, né, de que eu quero ser feliz, mas a vida só me traz sofrimento. Não, não é a vida. Sofrimento é resultado.
Então, se eu não quero mais sofrer, eu preciso mudar isso. Todo mundo deve conhecer uma frase famosíssima do Chico, que ficou aí famosa, né? Todo mundo, ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas pode começar agora e fazer um novo fim, é isso, resultado. Hoje a palavra resultado está na moda, né? Quem é empresário aí está falando muito dessa coisa de resultado, entrega, né? Produto. Mas e os nossos produtos? E a nossa entrega existencial? Ouve a tua consciência sempre que te encontres em conflito, em dificuldade de definir rumos e comportamentos adequados, nos diz Joana de Ângeles. Mas a gente gosta de escapar da consciência, mas ela fala, não, ouve a consciência, ouve a consciência. E aí uma dica de ouro, né? Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti mesmo. Ela ainda dá uma ajustada. Ouve a consciência. Mas se ainda continuares em dúvida, escolhe por aquilo que seja menos prejudicial ao próximo e a ti. Aí nós ficamos num caminho bastante seguro. A sabedoria vem da prática. Quanto mais fizermos isso, mais vamos estar lapidados. Com certeza vocês já sabem que hoje respondem melhor a muitas coisas do que antes, se comportam melhor do que antes, têm emoções mais equilibradas do que antes. A prática, o viver. Mas, gente, a gente não está vivendo aqui desde já, a gente está vivendo... Então, a gente tem muita prática. Quem não pode se revelar em coisas grandes, por exemplo, aqui nós temos o trabalho da Sandra, dos companheiros, né, que fundaram a casa, dos que trabalham na casa, dos amigos espirituais que apoiam, que beneficiam a casa. É uma grande obra de Deus. Mas a gente também pode fazer isso nas pequenas coisas da vida comum, da nossa casa, da nossa vizinhança. Tudo é serviço. Tudo é tarefa. O que seria de um belíssimo mosaico quando uma pedrinha cai fora? Não fica esquisito? Nós somos... Parece que aparece. Parece que aparece. Nós somos essas pedrinhas lá do mosaico. Se tira a pedrinha de lá, parece nada, né? Não, tira a pedrinha vermelhinha lá daquele mosaico maravilhoso. Mas é porque ela está lá, naquele lugar, que ela torna aquele mosaico belíssimo. Nós somos assim. Todos nós estamos em cada lugar com a nossa tarefinha. E quando nós cumprimos bem, a gente faz disso que é a vida um maravilhoso mosaico. Nós estamos aqui numa localidade que tem muito patrimônio histórico. Uma vez eu fui a Ouro Preto com o meu pai e eu olhava lá aquelas coisas e eu pensava, meu Deus, quantos anônimos. Sabe aquela igreja que tem aquele barradinho, aquela coisinha feita ali, esculpida? Nem sei quem foi, ninguém sabe, talvez os historiadores. Em geral a gente pensa, né, no Aleijadinho, Mestre Taíde e tal, que foram famosos, mas e os outros? Não importa. Se eles não tivessem feito aquilo, nós não tínhamos esse patrimônio. E há muitos patrimônios. Então, toda tarefa tem um valor excepcional. Isso é muito importante, porque nós temos este valor. Nós somos assim para Deus, como as pedrinhas de um mosaico, profundamente valiosos. Joana, de novo, ela é incrível, né? Ama-te respeitando-te e agindo de maneira que não te envergonhes de ti mesmo quando submetido ao crivo da consciência. Nos amarmos, nos respeitarmos, é sobretudo estarmos em paz com a nossa consciência. Porque as pessoas falam assim, porque eu me amo, eu me cuido fisicamente, porque eu me olho no espelho e falo, eu me amo, eu sou linda. Ok. Mas amar-me de verdade é me respeitar diante da minha própria consciência.
Então, amigos, eu não sei há quantos anos do tempo, né? Já está no tempo. Isso. Todos nós podemos encontrar a felicidade. Vocês concordam agora? Uhum. Está bem ao nosso alcance. Não precisa nem esticar a mão. É seguir a consciência. A felicidade é uma porta que abre-se para fora. Ok? E isso vai fazer com que a gente entre numa conexão tão superior, tão boa, que provavelmente possamos continuar por aqui. Quem sabe essa separação dimensional que vai acontecer no planeta vai acontecer na humanidade também, né? Que a Terra está sofrendo a transição e a humanidade também, caminhando para a regeneração. Se a gente mantiver o nosso papel de ficar em paz com a consciência, provavelmente a gente vai estar conectado com a lei de Deus e do amor e vai poder herdar a terra, né? Prometida. A terra prometida. A terra prometida. É verdade, mas também é importante saber que aqueles que ainda por agora talvez não possam seguir, também estão na esteira do progresso, como nós já estivemos um dia, né? Isso aqui é lindo e maravilhoso, né? Nenhuma ovelha se perde. Nada, nadinha. O nosso compromisso é agora, né? Com a nossa tarefa, fazer o melhor que pudermos. E uma última coisinha só para fechar deste livro, que hoje eu vou entregar para a legítima dona. Ela me emprestou há anos atrás. Eu falei, hoje vai voltar para casa, né? Nós falamos, né, que para ser feliz é preciso ter coragem, não é mesmo? E aí só umas palavrinhas, né, da Joana de novo, só que agora aqui do Leis Morais da Vida. Ela fala, né, permitir-se a fé é um ato de coragem. Abandonar vícios e imperfeições é uma atitude estoica perante a vida. Superar impedimentos da própria leviandade é um esforço hercúleo de elevação. Facultar-se a consciência do dever é a maioridade espiritual. Estamos indo. Estamos na adolescência. Vamos atingir a maioridade. Muito obrigada pela escuta carinhosa. Nós que agradecemos. Agradecemos aos amigos espirituais, né, que nos intuem, nos assistem, né?